papel da escola, desde a merendeira até o topo da carreira educativa, a solução passa não pela porta, mas por uma nova escola. Não é isso, Beth? Isso mesmo, Márcio. Bom dia aos nossos ouvintes e espectadores. Bom dia, Beth Veloso, consultora legislativa e jornalista, que sempre está conosco no quadro Papo de Futuro. E hoje ela vai falar sobre essa questão bastante interessante, porque há muitas coisas que não se pode evitar, né? E só existe um caminho, que é o caminho da transformação. E qual é o problema para a gente chegar nisso? É que a gente não tem tempo, né? A paciência também não, e nem ferramentas para mudar isso pouco a pouco. E o que uma vigilância, o que o vigilante não vai conseguir solucionar. Não é isso, Beth? Exatamente, Márcio. O Brasil não tem tradição em estudos científicos. Também não temos muita tradição em políticas públicas baseadas em estudos. E menos ainda em políticas continuadas, que é aquelas que duram anos e anos até que elas chegam ao seu destino. Aqui, muda o governo, muda tudo. Os papéis se perdem, as diretrizes são outras, e a gente se pergunta qual é a próxima invenção. E eu conversei então com o Ricardo Martins, 5 décadas dedicadas a um único tema, a educação. Ricardo faz questão de, mesmo estando trancado no seu gabinete aqui na consultoria da Câmara, não sair nunca de uma sala de aula, de uma escola. Então, para avançar nesse tema que a gente discutiu na semana passada, que foi um tema que deu bastante ibope, viu, Márcio? Teve muita visualização, teve muita comoção em torno disso, e a gente pôde dar um recado muito interessante no programa da semana passada sobre a forma da gente combater e dar um olhar para as redes sociais. E, portanto, o Ricardo falou para mim como a gente pode trabalhar agora de uma outra perspectiva, não do lado de fora, mas do lado de dentro. Por exemplo, a gente destacou na semana passada por que as crianças olham aquele horror e transpõem aquele horror que vem nos jogos, que vem na violência, na internet virtual, e colocam isso dentro das nossas escolas. Então eu pedi para o Ricardo explicar para a gente, Márcio, qual é o papel da escola. Ricardo é mestre, professor, doutor, especialista em políticas públicas e um grande defensor da cultura de paz. E ele diz que a formação continuada, ou seja, todos os atores da escola, é a única forma da gente fazer uma contra-onda a essa violência que a gente está vivendo. Vamos ouvir o Ricardo. A formação continuada ela é feita de várias formas, ela tem um elenco grande de ações. Eu defenderia uma política pública que tivesse. Pode ter cursos formais, oficinas de trabalho, intercâmbio entre os educadores das diferentes escolas, formação à distância. Você tem uma série de troca de boas experiências, não é? entre as escolas. São várias estratégias que podem ser realizadas, não é? Eu acredito que seria possível fazer de uma maneira bastante rápida, digamos, pode ser um pouco, de maneira bastante, pensar nesse tipo de, porque você tem no país, não precisa nem para fora, no país, pessoas que são estudiosíssimas em relação a essa temática, que teriam uma forma muito clara, profunda de ajudar os educadores a lidar com essa questão, apresentando encaminhamentos, soluções, alternativas para lidar com essas questões na área da pedagogia, na área da psicologia, enfim, na área da infraestrutura. Agora, Beth, a gente teve um exemplo muito recente nesse ambiente escolar, que as escolas elas souberam se reinventar durante a pandemia, né? Com o uso de aplicativos, aulas online, desde os alunos menores até as classes mais avançadas. Por conta dessa experiência, é possível a gente antever que a escola também vai ter a expertise, vai ter o conhecimento necessário para promover essa resolução dos conflitos dentro dos ambientes escolares? Márcio, a Câmara vai se debruçar sobre um estudo que passa por esse encorajamento, esse empoderamento de cada um desses atores, usando ferramentas que são bastante simples. Diálogo, expressão pessoal, expressão
para o conflito como uma forma de estar no mundo, você aceitar a sua raiva, você canalizar as suas emoções de uma maneira positiva, entender a frustração, criar espaços de comunicação sem tantos julgamentos. Olha aí o grande problema hoje da internet, das redes sociais. Permitir justamente que tudo seja visto, olhado, compreendido. Algo que é, Márcio, completamente diferente do que a gente está acostumado a fazer, reprimir, 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 que tem sido a solução mais óbvia, né, e menos adequada para o que a gente precisa. Abrir, portanto, esse espaço para um olhar diferenciado, para um olhar inovador, para um cuidado que as crianças e jovens e adolescentes precisam ter, é o que explica o Ricardo, né? Eu chamaria isso de uma revolução silenciosa. Conflito é um dado de realidade, tá certo? Não é? A insatisfação, digamos, o inconformismo, não é? Que pode estar na raiz, não é? De comportamentos violentos, não é? Esse daí é um dado de realidade. O que é preciso é que a escola saiba lidar com isso, tá certo? E para saber ela sabe lidar com com isso, ela precisa conhecer, ela precisa saber ler os sinais, ela precisa se transformar num espaço de diálogo, não? Um espaço de diálogo, não? E não num espaço de coerção, não? Num espaço de diálogo onde as crianças, os jovens possam se expressar aquilo que está acontecendo, tanto aqueles que estariam propensos a provocar, a promover atos de violência, e, portanto, que seja descobrido digamos, as raízes que levam a isso, como aqueles que sentem, os colegas, né, os colegas que percebem o que está acontecendo também possam expressar. A realidade das redes sociais, Beth, ela põe ênfase na questão da violência, né? E a gente precisa olhar isso de uma forma mais crítica. E quando esses conflitos que foram citados pelo Ricardo, eles se manifestam, precisam ser enfrentados dentro de um conceito mais comunitário, não é? De uma comunidade educativa, vamos dizer assim, não é? Tem muita gente que acha, Márcio, que conversar sobre essas coisas é um pouco de fantasia, né? Que essas coisas não funcionam, que comunidade não existe, que a gente não pode pensar na coletividade. Mas é isso, uma comunidade educativa e criativa. O Ricardo disse, por exemplo, e aí ele faz um convite que a gente tem falado muito disso, na verdade, é a tônica do Papo de Futuro, e a gente acredita perfeitamente nisso. A gente pega essa mesma ferramenta que a gente chama de arma, que são as redes sociais, e usa ela exatamente ao contrário. Ou seja, como disseminadora de um conteúdo totalmente educativo, não a violência. Essa é a proposta do Ricardo, por exemplo. Tem que usar a mesma arma no sentido contrário, tá certo? As redes escolares, os sistemas de ensino, eles também têm que passar a fazer o uso dos mesmos instrumentos das redes sociais para dimensionar mensagens que sejam positivas e que também façam um esclarecimento com relação a essas outras mensagens carregadas de negatividade que levam à violência. É como digo, a escola tem que ser uma escola contemporânea. A rede de ensino tem que ser uma rede contemporânea, que esteja acompanhando o que acontece no seu tempo. Se o tempo é tecnologicamente avançado e se a tecnologia pode ser usada para coisas que favorecem o conflito, ela também tem que ser usada para coisas que favorecem o equilíbrio, o entendimento, a paz, a concórdia, não é? O respeito. Agora, quando a gente fala nessa coisa da tecnologia, a gente não está falando dos laboratórios de informática nas escolas, né? O celular, ele é praticamente uma extensão do nosso braço hoje, né? Ele já está engastado embaixo da nossa pele, não é, Beth? Mas, então, dentro dessa realidade, faz sentido pensar em incorporar essas ferramentas na informação? Mas, por outro lado, enquanto a gente tem muitas escolas extremamente avançadas, a gente tem, principalmente, obviamente, as escolas públicas que não tem nem banheiro, que dirá conexão à internet. Como é que faz isso, Beth? Esse é outro desafio, né, Márcio? No levantamento feito pelo governo, apenas 25% das escolas tinham banda larga efetiva. Para levar biologia e matemática, como está sugerindo o Márcio, por meio do celular, que é o que todas as crianças já têm, é preciso mais do que um acesso ao Facebook, que é o que a gente tem hoje garantido, pelo zero rating, pela parceria das teles com as plataformas.
É preciso, portanto, que a gente tenha uma rede de infraestrutura. E essa responsabilidade, Márcio, no ano passado foi transferida para as empresas por meio do edital do 5G. E aí haveria, então, a implantação de novas infraestruturas e, por isso, uma contrapartida de conectividade nas escolas. Muito dinheiro, mais de 3,5 bilhões de reais. No entanto, é um longo processo. Para a gente ter uma ideia, Márcio, do alcance do que a gente está falando e do impacto disso, nós temos no Brasil, segundo dados de 2019, 47,8, ou seja, 47.900.000 matrículas na educação básica, ou seja, fundamental, médio e educação infantil. E nesse universo hoje de 138 mil escolas, 139, na verdade, mil escolas municipais, públicas, estaduais e federais, a gente tem apenas, segundo os dados oficiais, 9,7% de unidades sem internet. Então, menos de 10% das escolas brasileiras sem internet. É isso? Não. Na verdade, não é isso. Porque o que a gente tem que pegar tecnicamente e analisar é o parâmetro do que a gente considera de minimamente aceitável para julgar banda larga no Brasil e no resto do mundo, que é, no mínimo, 1 megabits por segundo. Então, o que acontece? As unidades que realmente têm esse perfil, quando a gente analisa, elas caem de 100 mil escolas para apenas 74 mil escolas. E sem banda larga, a gente chega a um número de 64 mil escolas sem banda larga. Portanto, 46% das escolas sem internet efetiva. Eu não quero me ater aos números, Márcio. Eu sempre digo, os números também são usados como uma arma. De um jeito ou de outro, eles podem servir para fundamentar o que você deseja defender. O importante é a gente lembrar que Paulo Freire, por exemplo, um dos maiores pedagogos do século XX, defende exatamente o que a gente tem falado nesse programa. O quê? A cultura de paz, uma educação crítica, libertadora, dialógica e diagonal. Então, para a gente terminar aqui o Papo de Futuro com as nossas famosas dicas do Papo de Futuro, a gente tem estimular o diálogo entre os diferentes segmentos, alunos, professores, funcionários, responsáveis, a merendeira, o vigilante, todo mundo que está em volta da escola. Defender atividades pedagógicas que valorizem cooperação e solidariedade. Estimular o quê? Diálogo entre essa comunidade, participação ativa dos alunos para que eles se sintam protagonistas, fomentar a prática de mediação de conflitos. A gente vê isso com tanto êxito na justiça brasileira. É fundamental, é um exemplo das boas práticas que o Ricardo falou no início do programa. E, para finalizar, respeito, gente, respeito às diferenças, valorização da diversidade. Não tem outro remédio contra preconceito e discriminação. Portanto, a paz é possível, a escola pacífica é possível, é só a gente querer. Essas são as ferramentas, Márcio, que eu tinha para trazer hoje, dando uma sequência a esse debate tão importante. Basta dizer que o mito da cordialidade do brasileiro, ele não vai salvar, ele não vai nos salvar. Por quê? Porque ele é um mito. A gente precisa começar já. Perfeito. E a gente vai com certeza, Beth, voltar a esse assunto porque cada vez fica muito claro essa ligação, muito clara, essa ligação direta entre o bom uso da tecnologia e as melhorias, tanto na prática, no ambiente escolar, quanto nas relações, né, entre as pessoas, o que pode fazer com que a gente evite casos como os que a gente vem acompanhando e lamentando no Brasil ultimamente. Por enquanto eu agradeço, Beth, e a gente se encontra na semana que vem. E vamos sim, e lembrando que a Câmara vai desenvolver um amplo estudo para realmente a gente dar uma diretriz para uma mudança de uma cultura transformadora nas escolas. A gente merece, é isso. Uma ótima semana para todos, com muitas votações e muito trabalho aqui. Com toda certeza. E você que se interessa nesse assunto e outros temas da tecnologia, eu lembro que você pode contribuir com o Papo de Futuro, mandando a sua sugestão de assunto para o WhatsApp da Rádio Câmara, que é 61 999 78 90 80, ou então para o e-mail papodefuturo@câmara.leg.br. Por enquanto, então, Beth, eu agradeço mais uma vez e a gente se vê. A gente se vê.